Fala galera, beleza? Bora falar hoje da Microsoft, análise do dia 30/3 de 2024. Vamos entender que cenário é esse que faz as despesas estarem altas, né? O que afetou aí o desempenho da Microsoft nesse período. Vamos falar do último provento pago, dos indicadores envolvendo a Microsoft e do ponto de entrada, né? Para você que é acionista e quer não só fazer trade, mas também baixar o seu preço médio, beleza? Então, aí sem mais delongas, bora lá pro conteúdo. Já para separar aqui logo de início dois importantes eventos que aconteceram e que colaboraram para Microsoft, apesar de não ter ficado positiva no período, mas ter ficado menos ruim, vamos dizer assim, são esses dois caras aqui, ó. Eventos relacionados à nuvem e eventos relacionados a More Personal Computing. Esses dois carinhas aqui foram áreas da Microsoft que tiveram o melhor desempenho, né? Um teve uma subida aí de 20% e o outro de 19%. Beleza? Então a Microsoft aí com a área da nuvem, né? Produtos envolvendo aí a serviços de cloud, né? A Azure. E o Personal Computing aí, né? Foram as duas melhores áreas para esse período da Microsoft. Mas, apesar de tudo, as despesas estavam altas, né? E a gente vai ver isso ao longo do vídeo. O que faz ela não ter ficado melhor do que o período anterior. Beleza? Vamos dar uma olhada então na cara da Microsoft. No momento dessa gravação, a ação está custando 421,18 dólares. Beleza? O dividend yield 0,68% em 12 meses. Lembrando que a Microsoft é uma empresa que também mais investe nela mesma do que distribui para os acionistas. Então é como ela tem a valorização bem mais alta do que esse yield que ela está distribuindo, né? Valorização em 12 meses, 46,64%. Vamos olhar aqui nos indicadores gerais. O dividend yield atual dela está 0,68%. Se a gente abrir aqui, a gente vê que ela tá bem abaixo da média, o yield dela. Geralmente o yield é 1,74% e hoje ele está batendo aí 0,68%. Isso mostra que o dinheiro, né, a grana que poderia estar sendo distribuída está indo para outro canto, né? A gente vê isso também no payout também, que está diminuindo. E isso é também um sinal claro de que as despesas acabam, ao longo do tempo, acabam também desviando a grana, né? Acaba tendo que fazer um caminhozinho diferente para estar suprindo com essa parte negativa que as operações, e seja mais lá o que for, vai gerando ao longo do caminho. P sobre VP, a média é 8,99, o P sobre VP atual está 13,13, ou seja, o P sobre VP está acima da média. A Microsoft estaria cara pro que seria meio que um valor padrão, né? E a gente vai ver também no gráfico que ela pode, né, cair ainda mais, né? Pode estar vindo um período de correção aí pra gente ficar esperto. Que mais aqui a gente pode ver? Indicadores de endividamento da Microsoft estão baixos, né? Os custos não têm afetado tanto a ponto de ela precisar alavancar para fazer dívidas. As dívidas a dívida que ela provavelmente tem provém de investimentos, né? Então, a alavancagem da empresa está controlada. Os CAGR tanto de receita quanto de ano, eles estão bons, boas perspectivas aí de crescimento. O ROI, o ROA também estão excelentes.
E a empresa mostra uma margem bruta boa, né? 69,75%. Beleza? Aqui a questão do payout que eu falei, que eu tava falando para vocês, ó. Mesmo quando o lucro líquido, ó, que a barrinha verdinha tá subindo, ó, o payout deveria no mínimo acompanhar, né? Aí você vê que os proventos, ó, meio que se manteve, ó. O que faz o payout ficar quase na mesma linha, ó. O payout não acompanhou essa subida do lucro líquido, né? E aí o payout, que é essa grana que ele distribui pra galera, é óbvio que aqui na Microsoft não é tão alto, porque como eu falei, ela investe mais nela mesma para valorizar a ação do que distribuir pro acionista, né? Mas esse payout de 24,93 ainda tá baixo. Como a gente viu, ele tá bem abaixo da média, ó, menos 31 abaixo da média. Beleza? Então a gente vê claramente que o payout não está acompanhando o lucro líquido que tem subido desde 2021. Na visão geral aqui, ó, do patrimônio líquido, tá, a Microsoft hoje está com esse valor de patrimônio líquido. A dívida bruta tá 74, a gente vê que tá bem longe do 238, né? E aí se você pegar a disponibilidade que ela tem de caixa, né, a dívida vai para negativo. Então, como eu falei, bate com o que foi mostrado lá anteriormente no vídeo, né? Com questão aos indicadores de alavancagem da dívida, né? Ela não está com a dívida alta, beleza? Tá bem nesse quesito, tá bem suave ainda. Galera, se esse vídeo está agregando para vocês, não esquece de se inscrever no canal e acionar notificações para você não estar perdendo nenhuma novidade. E compartilha também esse conteúdo para aquele teu amigo ou amiga que são investidores aí da Microsoft. Você vai estar ajudando os mesmos e me ajudando também. Beleza? Olha aqui, ó. A gente começa a ver aqui a questão do custo, como eu estava falando anteriormente, né? Você vê que a receita líquida ela vai subindo, ou seja, que a empresa vai gerando, mas olha o custo também como está subindo, ó, proporcional, né? E subiu bastante. E aí se você vai vendo o lucro líquido, como é que ele vai ficando sempre no mesmo ponto, né? Então mais pra frente a gente consegue ver ainda que realmente as porcentagens lá das despesas ficam bem altas, né? A gente vai ver aqui, ó, por exemplo, se você for comparar o terceiro trimestre de 2023 com o quarto trimestre de 2023, né? Você vem aqui, ó, lucro líquido, você vê que tem uma pequena descida, né? Menos 1,89%. E isso comparado ao trimestre, né? Foi uma defasagem bem pequena, mas foi. E aí então onde que foi a diferença? Aí você olha para as despesas, né? Você olha para os custos aqui, ó, de um período para o outro, olha o custo, subiu 20%, né? Despesas de pesquisa e desenvolvimento, subiu 7%. Despesas geradas administrativas, subiu 23%, né? Se você comparar aqui com os outros meses, ó. Então você vê o quanto que já as despesas, o custo das operações e tudo mais aumentou, né, nesse período. O que no final tudo afeta a receita, que afeta aí o lucro líquido que a empresa tem que fazer, beleza? Então assim, pode ter feito uma boa receita, mas o custo foi bem alto. O custo geral aí e tudo mais foi bem alto esse período, né? Até se você voltar aí os trimestres para trás aqui, ó, você vai vendo a diferença, ó, né? Custo bem alto, 20,37%, né? E para quem não viu, né? Para quem perdeu aí, quem tinha
a ação aí da Microsoft até o dia 14/2. No dia 14/3 de 2024, recebeu aí 0,75, né? Com relação aos proventos pagos. E aí, isso aqui é o estoque direto, né? O BDR da Microsoft pagou acho que 0,10, se não me falha a memória, por ação. E aí, beleza, aqui então é isso, galera. Agora vamos dar uma olhada aqui no gráfico, né? Para entender onde é que você pode entrar, né? Diminuindo aqui para ver se de uma maneira geral aqui, ó. Aqui eles têm um suporte, beleza? A gente vê que o preço bateu aqui várias vezes aqui, ó, e foi subindo, beleza? E aí ele rompeu esse cara aqui, que é a resistência, a primeira resistência, que aí passa a virar um suporte, ó. Toca aqui, sobe de novo, beleza? E aí rompeu uma segunda linha de resistência, ó, né? E aí veio aqui pra cima, batendo nesse topo aqui que ele não consegue passar até agora. Não conseguiu passar até agora. E aí, ó, o que acontece? Essa primeira linha aqui de baixo, eu até marquei aqui, ó, como semanal. Na Fibo do semanal é o ponto 0,5, né? E é um ponto forte aqui, passou a ser um ponto forte de suporte. Beleza? E aqui em cima seria o 0,5 da Fibo no gráfico diário. Então você vê que o preço, ó, a gente viu lá na frente que o preço sobre VP tá bem mais alto, né? Que o preço tem como corrigir. E realmente tem espaço para corrigir. Se você ver até o RSI aqui, ó, ele tá vindo para baixo ainda, ó. Antes dele fazer uma curvinha para cima de novo, ele pode descer ainda um pouco mais. Então, onde que ele pode parar? Galera, o primeiro ponto, né? Se você vê que ela vai continuar corrigindo, para você entrar, o primeiro ponto seria aqui, na 0,5 da Fibo diário. Que aí, se você conseguir entrar aqui, você já faz aqui o preço voltando. Você entrando aqui. E o preço voltando para cá de novo, né? Para esse topinho aqui. Você vai estar fazendo aí 3,38%, né? Para você que gosta de fazer trade, vai fazer um trade de 3,93%, né? E para você que é só holder mesmo, você compra e segura para manter teu preço, beleza? E se esse preço passar dessa linha aqui, ó, passar dessa 0,5 da Fibo, grande sua chance do preço vir aqui embaixo, ó, e buscar 0,5 da Fibo semanal, beleza? Aí esse cara vindo aqui, você entra de novo, que aí já vai ser um outro bom ponto de entrada. Uma vez feito isso, ele vai tentar buscar dois próximos alvos. O primeiro é buscar de novo aqui esse 0,5 da Fibo. E aí ele passando vai tentar de novo aqui chegar nesse topinho aqui. Isso acontecendo, você vai ter aí um trade de 8,75%. Beleza? E para você que é holder, você vai ter comprado com um bom desconto e a sua compra vai estar com uma valorização de 8,75%. Então, galera, os dois pontos de entradas que você pode estar esperando aqui 0,5 da Fibo, e se ele romper 0,5 da Fibo semanal. Ou seja, você entra primeiro em 85,76 e você entra em 81,87, né? E aí lembrando que esse aqui é o gráfico do BDR, né? Mas aí o gráfico do estoque não está diferente desse desenho aqui. Aí você só substitui os valores. Beleza? Então, galera, foi isso aí na avaliação da Microsoft. Ela foi boa, mas precisa aí tá melhorando os gastos nas operações, no que tem feito, né? E como mostrou ali no gráfico ali, vai tá chegando um bom momento de entrar, que ela vai estar dando uma corrigidinha, né? Ela bateu ali na Fibo, você entra, né? E é óbvio, né? Esse vídeo não é uma recomendação nem de compra nem de venda. Você faz a sua análise e vê se está batendo ali com a análise gráfica
e faz aí um bom negócio, faz aí sua boa operação. Beleza? A gente se vê então na próxima análise. Valeu!